Então vamos lá. Vamos continuar nossa série Um Mês para Viver. Nós vamos para a quarta mensagem da série. Hoje nós vamos conversar sobre aprenda humildemente. Mas antes a gente sempre tem que lembrar do motivo pelo qual a gente está fazendo essa metáfora de 30 dias para viver. Tiago 4,14 nos lembra como está ali. O que é vida? Vocês são como neblina que aparece um pouco de tempo e depois se dissipa. Ou seja, a nossa vida é curta, ela é breve. Mesmo para quem vive 90 anos, 100 anos, é um tempo curto frente à eternidade. Em pouco tempo a gente vai embora. Alguns sequer chegam a isso, vivem 20 anos, 25 anos, 30 anos. A gente não tem muito disso. Então é uma vida muito curta. A segunda coisa que a gente aprende com essa série é que ela é breve. Ok? Ela é curta, ela é breve. E aí, como diz Alan Sachs, a morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Muita gente sobrevive. Com base nisso tudo, nós aprendemos como devemos viver. Devemos viver de forma autêntica, devemos viver de forma ousada. Devemos viver verdadeiramente o que Jesus chama de vida abundante, que é a vida que só Ele pode dar. Por isso a gente vem trabalhando essa metáfora do porquê viver 30 dias. Se a sua morte fosse acontecer em apenas algumas semanas, no nosso caso aqui, se a gente for pela metáfora, faltam uns 15 dias, o que você faria? Que tipo de coisa realmente faria? Que tipo de coisa podemos aprender ao pensar nisso? Hoje, então, a gente vai falar um pouco sobre viver aprendendo de forma humilde. Vivendo e aprendendo de maneira humilde. Filipenses 2,3 diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Eu não sei se vocês já leram, talvez tenham visto pelo menos o filme de Alice no País das Maravilhas. Tem uma cena deste filme que é quando a Alice chega num lugar que tem várias estradas. E ela encontra o gato de botas. E ela vira para o gato de botas e fala assim: qual caminho eu pego? Aí o gato olha para ela e diz: para onde você quer ir? Ela: não sei. Aí ele diz: bom, então pega qualquer estrada. Porque para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Muitas pessoas têm vivido assim como Alice, sem saber para onde estão vindo. Não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, não sabe o que estão fazendo no mundo. E aí você vai vivendo, você vai levando, os dias vão passando. Mas a vida não consegue ter um significado real quando ela não tem propósito de viver. Nós aprendemos que Jesus não nos promete riqueza, embora a gente possa ter riqueza. Mas Ele promete para nós uma vida abundante. E Satanás, que é um ladrão que veio para roubar, matar e destruir, tem conseguido fazer com que pessoas não vivam a vida abundante que Jesus promete. E aí nós temos vivido uma vida abaixo daquilo que Deus prometeu para a gente. A culpa é de quem? Dos outros? Será? A culpa é da minha falta de dinheiro? Seria difícil, porque muita gente que tem pouco dinheiro tem uma vida abundante. Hoje a gente vai conversar um pouquinho de algumas atitudes necessárias para que a gente possa viver intensamente e aprender humildemente. E a primeira atitude que a gente precisa aprender em nossa vida é: descubra o seu propósito de vida. Descubra por que você está vivendo. Salmo 8, de 3 a 5, a palavra vai dizer para a gente, acho que vai estar projetado para vocês, a palavra diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmastes, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu fizestes um pouco melhor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Gente, para a gente ter uma vida abundante, a gente realmente precisa, em primeiro lugar, saber quem nós somos. Precisamos perguntar
de forma séria. Sabe por quê? Vocês lembram quando a gente estudou o filho pródigo? O filho mais velho vira para o pai e reclama do filho. Você matou o cordeiro, o filho mais novo e tudo. E o pai vira para ele e fala: o que é meu filho? Você é meu filho, está comigo o tempo todo. Tudo que é meu é seu. O que ele estava querendo dizer ali? Você poderia matar o cordeiro a hora que quisesse. Por que ele nunca fez? Porque não se reconhecia como quem ele é. Então, nós precisamos entender. E aí eu te digo, você já se perguntou seriamente por que você está na terra? Já fez essa pergunta de verdade? Se eu fizesse essa pergunta para você agora, chamar você pelo nome, no meio de todo mundo aqui, e perguntar: por que você está na terra? Você sabe responder com convicção? Consegue responder o propósito que você tem de vida? O propósito que Deus tem para você? Ou estamos apenas vivendo? Ou talvez sobrevivendo? Essa pergunta feita a sério, ela é de suma importância. Ela é o primeiro passo, um passo muito importante. Ela é um passo tão sério que eu quero que vocês pensem comigo algo assim. Se você é uma pessoa que nós chamamos de evolucionista, então você acredita na evolução, você não acredita que existe um Deus. Deus não existe. Nós somos resultados do Big Bang, da explosão e da evolução. Se nós pensamos assim, então cada ser humano é um resultado meramente biológico. Assim como a sua morte também é um resultado meramente biológico. Vai chegar seu tempo, você vai morrer, sua existência apagada. Então acabou. Você é alguém que andou sobre a terra e que depois de um tempo morreu e fim de jogo. Se você tiver feito algo importante, seu nome talvez esteja nos livros de história. Se não tiver feito, se não tiver filho, mais ainda. Você passou e ninguém vai lembrar disso. Ou como bem diz o autor do livro que nós estamos estudando junto com a Bíblia, nós somos meramente um tipo de animal curioso e autoconsciente. Nada além disso. Esse é o resultado de você acreditar que não existe Deus. É claro que é necessário ter muita fé, muito mais fé do que um cristão precisa ter para você acreditar que não existe um Deus. Então, se você tiver pouca fé, você vai acreditar que existe Deus. Porque o universo declara isso para todo. Você estuda cada parte do universo e percebe como ele é complexo, como cada coisa foi criada, como há um designer inteligente. Você estuda um pouco do planeta Terra e descobre que o nosso planeta não poderia, se ele se movesse um pouco para lá ou para cá, não teria vida. Ele é do tamanho certo, no lugar certo, da forma certa. Os astrônomos certa vez pegaram o Hubble e jogaram a câmera do satélite para um ponto que aparentemente era menor do que um grão de areia. Sabe o que eles descobriram? O que hoje a gente estuda em ciências, que dentro daquele ponto que parecia menor que um grão de areia, existiam milhões de estrelas lá. E descobriram que existiam muitas outras galáxias. E aí, então, a cada vez que a gente estuda, nós descobrimos que existe muito mais coisa do que a gente achava. E que a gente não consegue compreender. Por isso que não é difícil compreender e ver que existe um Deus. E quando a gente vê que existe um Criador, no nosso caso nós entendemos que Ele também mandou para nós sua santa palavra. E na santa palavra a gente entende que nós fomos criados à imagem e semelhança deste Deus. Isso muda a concepção de vida, porque eu descubro que eu tenho uma fonte de vida. Quando eu faço como Davi e olho toda a criação e pergunto: quem é o homem diante de tantas estrelas, de todo esse universo, de tudo isso que eu estou contemplando? Quem sou eu para Deus se importar comigo? Sua perspectiva de vida muda. Ao mesmo tempo você descobre que há uma fonte de vida para você. E é essa fonte que a gente precisa conhecer para nos descobrir, para saber melhor quem nós somos. Entenda bem como muda. Às vezes a gente lê na Bíblia genealogia. Quem gosta de ler genealogia?
Ninguém gosta, né? Mas genealogia, os judeus faziam muito disso, escreveram muitas vezes. Percebam que eles sempre escreviam o quê? Sou descendente de fulano, de fulano, de fulano, de fulano, até chegar a Adão, chegar a Deus. Então eles sabiam quem eram em Deus. Quando você pega Salmos, que foi como eu comecei a aprender a orar, e você vê o salmista dizendo: ó Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, Deus que criou todas as coisas, Deus que vence todos os exércitos. Ele vai lembrando da história de Deus e do povo dele. Quando você ora assim, começa a lembrar quem é a sua fonte, que é Deus, você começa a ter um despertar de fé, porque você sabe de onde veio. Por isso, entender de onde você veio, entender qual é a sua fonte de vida, é o primeiro passo para se ter uma vida diferente. Algumas pessoas aqui já devem ter assistido um desenho animado da Disney, um filme animado, uma animação da Disney chamado Rei Leão. É antigo, hoje em dia minha filha já assiste o tal do Aguarda Leão, acho que é o neto do Rei Leão. A história do Rei Leão acontece uma coisa com Simba, com o filhote do rei. O rei morre, ele é acusado pelo tio de ter matado o pai, e aí ele foge. E aí primeiro ele passa uma situação difícil, até que ele encontra Timão e Pumba, começa a cantar aquela musiquinha, né, do Hakuna Matata, e fica ali e tal, e o tempo vai passando, Simba cresce, mas Simba está lá, curtindo a vida longe. Até que ele tem um sonho, e ele sonha com o pai dele pergunta: Simba, por que você esqueceu de mim? E aí Simba diz: meu pai jamais esqueceu de você. E aí ele diz: você esqueceu quem você é, então você esqueceu de mim. Simba tinha nascido para ser o rei, mas ele estava longe, ele fugiu de quem ele era, ele havia esquecido de quem ele era. Se você um dia, ao ouvir do Evangelho, aceitou a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, João 1,12 diz então que você recebeu o poder de ser chamado Filho de Deus, Filho do Rei. E quando você lê a Bíblia, quando você está ouvindo uma mensagem de Deus na igreja, o que deveria te lembrar é quem você é, Filho do Rei. Mas Satanás, que vem para roubar, matar e destruir, tem roubado de nós a nossa identidade, tem feito com que você se esqueça quem você é. E ao roubar a sua identidade, você esquece que você é filho do rei e começa a viver como se fosse outra coisa. Você começa a viver abaixo daquilo que o rei te criou para ser, que o rei mandou o filho dele morrer por você. Por quê? Nós estamos precisando lembrar quem nós somos. Você precisa reconhecer quem você é. Certa vez entrou, eu ainda não era pastor, era ainda líder de jovens, uma menina foi se aconselhar comigo. Como muitos casos, namorou um rapaz e tal, né? O menino foi lá, somebody love, conversa daqui, ganhou a menina, a coisa passa daqui, a coisa passa de lá. E o cara é tão bom de lábia que ele levou a menina para a cama dele e depois largou a menina. E ela ficou choramingando. E ficou um tempão com várias pessoas, aí todo mundo choraminga junto, todo mundo reclama junto, aquela coisa assim. E um dia ela resolveu conversar logo comigo. Ela entrou para conversar comigo e falou: mas tá, o cara fez isso, aconteceu aqui, ele é um safado. Assim, me fala a novidade. Aí eu sei, você vai dizer que você me avisou, todo mundo me avisou. Eu falei: não, é crueldade demais, vou dizer isso não. Aí, nesse choramingar todo, eu falei para ele assim: deixa eu te perguntar uma coisa. Você já aceitou Jesus? Já. Tem certeza? Tenho. Você tem absoluta certeza que você é salvo? Tenho absoluta certeza que eu sou salvo. Então, se você aceitou Jesus, você é filha sou filha do rei. Se você é filha do rei, você é uma princesa. Se você é uma princesa, por que você continua aceitando comer migalha que jogam para você, ao invés de sentar na mesa do rei e comer do que ele dá?
A mesma pergunta eu faço para vocês nessa noite. Por que nós aceitamos comer das migalhas que Satanás jogam e não reconhecemos que somos filhos do rei e vivemos como tal? Porque temos nos esquecido de quem somos e precisamos lembrar do porquê vivemos. Qual o propósito da nossa vida? Quando você se reconhece nesse propósito, Deus também deu alguns sinais claros para que você perceba o que Ele quer de você, para que você perceba o que deve fazer. Hoje eu gostaria de falar assim, mostrar 3 sinais, pelo menos, que Deus dá para a gente encontrar aquilo que Ele espera de nós nessa terra. Um deles são os nossos dons. A palavra diz para nós, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. 1 Coríntios 12, 4 e 5. Bom, Deus nos deu dons e talentos. Ele não deu isso à toa. E esse é o problema, que a gente tem vivido à toa. Alguns, inclusive, parece que estão acreditando que não tem nenhum dom e nenhum talento. Se você acredita que não tem nenhum dom e nenhum talento, deixa eu te avisar uma coisa, está chamando Deus de mentiroso. Se você não pretende chamar Deus de mentiroso, saiba que você tem um dom ou um talento. E esse dom ou talento precisa ser descoberto. Quando você busca descobrir seu dom, você já começa a descobrir um propósito de vida. Você já começa a descobrir por que Deus criou. Porque Ele já colocou em você o que Ele quer de você. E como é que eu descubro um dom e um talento, além de estudar um pouco para isso? Bom, a primeira coisa é que você precisa ser honesto e perguntar de verdade: no que eu sou bom? O que eu faço bem feito? E muitas vezes até com facilidade. Não vale dizer que é em deitar no sofá e dormir. Por favor. Qual tarefa você é bom mesmo? Se você ainda assim tiver dificuldade, procure as pessoas que te conhecem. Seus amigos, sua família, pergunte: que tipo de coisa você é bom? Porque descobrindo que você é bom, você já está descobrindo o seu dom ou o seu talento. E já é meio caminho andado para você poder cumprir um propósito de Deus para a sua vida. Porque ao usar esse dom e talento, com certeza, você causará impacto na vida de pessoas. A segunda coisa que pode te ajudar é descobrir sua paixão. Romanos 12, 11 diz para nós assim: outra forma de nos achar na vida, aliás, diz Paulo escreve para nós: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Romanos 12, 11. Essa palavra que foi traduzida como sede fervorosos, ela também mostra algo que é a presença de Deus em nós, que é o que traz o fervor à nossa vida, ou o que traz a paixão na nossa vida. O que te desperta a paixão? O que você faz que te traz prazer? O que você faz e que tipo de trabalho que quando você faz, você sente: rapaz, eu nasci para isso. É isso que eu faço bem. Quando eu faço isso, mesmo que eu tenha que fazer muito esforço, é algo que me dá um prazer em fazer. Eu esqueço a hora, eu esqueço o que está acontecendo. O que traz isso para a sua vida? Essa paixão já é um direcionador de Deus para aquilo ao qual Ele te criou, que você pode fazer e ajudar pessoas e ter uma vida realmente abençoada nessa terra. A junção entre dom e talento ainda chega num terceiro ponto, porque o dom é como se fosse um motor para a vida. A paixão é como se fosse o combustível que faz o motor girar. Mas na vida a gente encontra uma outra coisa que muitos acham que é sempre problema, mas que na verdade pode ser usado de uma forma diferente, que são nossas lutas. Nossas lutas também nos são direcionador de Deus para saber para onde vamos, para saber como podemos impactar este mundo. A palavra diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulação. 2 Coríntios 1 capítulo 3 e 4. Sabe o que esse texto revela para nós?
que no momento da sua tribulação, aquilo que você vence, aquela luta que Deus estava na sua vida, que Deus te consolou e te ajudou, elas podem servir para você ajudar uma outra pessoa que também está lutando. Aquilo que você passou, lutou e vence, ou aquilo que é um momento difícil, não apenas você vai ter vitória, mas isso é um direcionador de poder ajudar pessoas que estão passando por tribulações. Isso serve para todos nós. Eu quero contar uma história para vocês que não é de uma pessoa cristã, mas essa é uma história que me tocou quando eu vi a primeira vez, quando eu conheci, e que pode nos ajudar a pensar um pouco nisso. Algumas décadas atrás, no Rio de Janeiro, quando ainda não se tinha TV, tudo era no rádio, existia um programa de um homem chamado Ari Barroso. Eu já ia falar Veloso, porque eu conheço o Ari Veloso, mas é Ari Barroso. E ele fazia um programa que era um show de talentos no rádio. Em certo momento, uma menina de 13 anos, negra, da favela, já mãe, resolveu se inscrever nesse programa. E ela desceu o morro e chegou no local da rádio para poder participar desse programa do Ari Barroso. E quando ela chegou lá, ela viu as candidatas que iriam cantar. E viu aquele monte de mulher bonita, várias mulheres da Zona Sul, mulheres que fizeram aula de canto, mulheres que fizeram não sei o quê, todas muito bem arrumadas, todas preparadas. E ela com vestido emprestado, cheio de alfinete para poder não cair, para dar para usar. Uma menina favelada, negra, naquela época que ainda era pior. E aí a cada vez que passava, e mesmo assim, olhando aquela cena, ela encarou cada uma, sem medo. E passou-se vários nomes e chamaram o nome dela. E quando ela entrou no palco, tinha um monte de gente. E as pessoas começaram a rir dela. Mas ela não se abateu. E aí o grande Ari Barroso olhou para ela, já meio assim, e falou assim: menina, o que você está fazendo aqui? Que planeta você saiu? Ela olhou para ele e falou assim: seu Ari, eu sou daqui mesmo, eu vim do planeta Fome, o mesmo planeta que o senhor veio. E acabou lembrando a ele que ele também tinha tido uma infância pobre. Mesmo assim, ele meio contra gosto, foi para o piano e começou a tocar música para ela. E quando essa menina começou a cantar, um vozeirão rouco envolveu todo mundo. E quando ela terminou de cantar, as pessoas choravam e ela terminou abraçada com Ari Barroso, que pegou o microfone e falou assim: hoje nasce uma estrela, que o Brasil mais tarde conheceu pelo nome de Elza Soares, que à época era uma menina de 13 anos, favelada, que não tinha o que comer. Sabe o que ela fez? Ela enfrentou a luta dela, pegou o dom que tinha, e que era a paixão que ela tinha cantando em casa, e usou isso para vencer. Usou isso para impactar. Eu acabei de mostrar isso para vocês na palavra de Deus. E assim nós poderíamos citar cristãos e não cristãos que usaram isso para impactar. Usaram seus dons ou talentos, usaram das suas paixões, usaram das suas lutas e ajudaram, venceram, marcaram o seu nome na vida de pessoas. Alguns inclusive marcaram o seu nome na história. As coisas não vêm fácil, não são tão simples, mas elas começam quando você sabe quem é. Elas vão quando você usa os direcionadores de Deus para poder verdadeiramente andar. E é assim que a gente vive humildemente, é assim que a gente aprende. Quando a gente está disposto a prestar atenção nessas coisas, a aprender e a ter uma vida que vale a pena. Isso não está decidido do berço que você nasceu, não está decidido do dinheiro que você tem na sua conta de banco.
Isso não está decidido. Se você é branco ou se você é preto, se você é brasileiro ou se você nasceu em algum outro país, isso está numa decisão firme de saber quem é Deus e de buscar os direcionadores de Deus. E aí, com isso tudo, você pode fazer a diferença na vida das pessoas. E pode principalmente, verdadeiramente cumprir o propósito de Deus para a sua existência nesta terra. Um outro ponto, e a segunda atitude que a gente precisa ter, além de descobrir por que estamos na terra e quais são os direcionadores de Deus, a segunda atitude que a gente precisa é: use os ventos fortes das tempestades da vida a seu favor. E olha, eu separei um vídeo aí. Coloca ele para mim, por favor. That a lobster is a soft, mushy animal that lives inside of a rigid shell. That rigid shell does not expand. Well, how can the lobster grow? Well, as the lobster grows, that shell becomes very confining. Right? And the lobster feels itself under pressure and uncomfortable. It goes under a rock formation to protect itself from predatory fish, casts off the shell, and produces a new one. Well, eventually, that shell becomes very uncomfortable as it grows, right? Back under the rocks. And the lobster repeats this numerous times. The stimulus for the lobster to be able to grow is that it feels uncomfortable. Right? Now, if lobsters had doctors, they would never grow. Because as soon as the lobster feels uncomfortable, goes to the doctor, gets a Valium, gets a Percocet, feels fine. Never gets off its shell. So I think that we have to realize that times of stress are also times that are signals for growth. And if we use adversity properly, we can grow through adversity. Eu vou falar o que ele disse de uma outra forma para vocês. Aliás, eu não vou não. Eu vou falar como o apóstolo Tiago disse para a gente. Ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4. As provações de Deus, também conhecidas por nós muitas vezes como tribulações da vida, como momentos de estresse, como momentos de dificuldade, não são dadas à nossa vida para que você se perca. As provações de Deus são dadas porque, assim como o Rabino explicou sobre a lagosta, assim serve para nós também. Os seres humanos crescem por dificuldades. Nós crescemos em cima de dificuldades, nós não crescemos nessas facilidades. Nas facilidades ficamos preguiçosos. Nas facilidades o ser humano abandona, ele não tira o melhor dele mesmo. É exatamente no momento de tribulação, no momento de fraqueza, no momento difícil, que você encontra a saída, que você descobre força que você não sabia que tinha, que você descobre fé que você não sabia que tinha. Então a gente tem que parar de reclamar das diversidades e usar as diversidades a nosso favor. O vento da diversidade é para que você tenha novas experiências em Deus. Pare de olhar para as tribulações da vida como sempre sendo uma coisa ruim. Pare de olhar para as tribulações da vida quando sendo algo que você é um coitadinho. Olhe para as tribulações da vida de frente. Confie em Deus para andar por elas. Quando os discípulos atravessavam a tempestade, eles ficaram preocupados porque não iam passar, eles confiaram em Jesus, e Jesus acalmou a tempestade. Quando Pedro, junto com os discípulos, estava lá todo mundo com medo, porque viram alguém andando sobre a água, e numa palavra de Deus, Jesus diz: vem, e ele começou a andar, e ao invés de olhar para o vento, prestar atenção no vento, prestar atenção na água, ele prestou atenção em Cristo. Ele tinha um objetivo, ele tinha um alvo, e permaneceu firme nesse alvo. Pedro caminhou sobre as águas. Quando que ele começou a cair? Quando ele começou a se preocupar com os problemas que estavam em volta. Quando ele começou a dar mais importância ao problema do que ao alvo e à solução.
do que aquele que era fonte de vida, do que aquele que poderia garantir a ele andar. Mesmo assim, por ter passado por essa experiência, por ter enfrentado uma tribulação de frente, ele também passou pela experiência da misericórdia de Jesus estender a mão e o levantar. E mais do que isso, lembra do que a gente aprende com esse texto? Uma das coisas que a gente aprende com esse texto? 11 discípulos diziam por aí: rapaz, vi um cara andando sobre a água. Só um podia dizer: eu caminhei sobre a água. São as cicatrizes da vida que formam quem a gente é. São as cicatrizes da vida que são o troféu do guerreiro. A tribulação, se usada a seu favor, te faz crescer. A provação vencida mostra para você que você pode crescer, que você pode fazer mais. Mostra para você que você é capaz de suportar mais. Mostra para você que você é capaz de andar mais. Não são os momentos de facilidade. Muitos pais e mães têm tentado proteger seus filhos de todas as coisas como são crianças. E muitos têm visto filhos e filhas se perderem porque não conhecem o que é dificuldade. E quando chega o momento de qualquer dificuldade, são fracos, sensíveis a qualquer coisa. Não é à toa que vivemos o que se chama geração mimimi, tudo reclama. Tudo é motivo de uma confusão. Saiba que a tribulação é para o seu crescimento. Terceira atitude muito importante para a nossa vida: mude de dentro para fora. Romanos capítulo 12, 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu sei que o mundo é atribulado, eu sei que a gente tem muita coisa para fazer, todo mundo trabalha, e hoje em dia as pessoas dizem que parece que a gente trabalha mais e esquece que as pessoas do passado também trabalhavam, também tinham a tribulação. Mas deixa eu te perguntar, quanto tempo você tem dedicado a você mesmo? Ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento? Mudança de fora só não serve. Cortar o cabelo para agradar os outros, porque a gente vive tentando satisfazer os outros. Eu corto o cabelo do jeito que todo mundo quer. Eu uso roupa do jeito que todo mundo exige. Eu faço as coisas pensando na aprovação, querendo ganhar a aprovação das pessoas. Só existe uma pessoa que realmente você precisa querer a aprovação. Essa pessoa é Deus. Só existe um ser que importa que você seja aprovado: Deus. Viver tentando agradar todo mundo, viver tentando ser aprovado pelas pessoas, leva você a não se desenvolver como deve. Nós deveríamos gastar tempo de desenvolvimento pessoal. Quantas vezes na semana, ou no mês, ou no dia, você usa para fazer algo que você gosta, que te dá prazer de fazer? Agora não estou falando de trabalho, não. Algo para você descansar um pouco, para você simplesmente poder dizer: que bom, fiz um negócio que eu gosto tanto de fazer. Quanto tempo você tem te dado algum presente para você mesmo? Tudo é só trabalho, tudo é só reclamação, tudo é só ter que cumprir tarefa. Por quê? Quanto tempo você tem gasto para orar, para estar em contato com Deus, para meditar na palavra, para aprender sobre Ele, para estar conectado com Ele, para poder desenvolver a si mesmo? Quanto tempo você tem gasto para isso? Isso tem sido um grande mal para nós hoje. A falta da solicitude, a falta de um momento a sós, a falta de um momento seu, de um momento de se cuidar. Nós repetimos os 2 grandes mandamentos, né? O resumo que Jesus deu dos 2 grandes mandamentos. Lembra quais são? O primeiro é qual? Fala alto, não escutei. Amar a Deus e todas as coisas. Ok, e o segundo? Amar o próximo assim mesmo. Então eu devo amar o próximo como a mim mesmo. Se você
não gasta tempo cuidando de si mesmo, você se ama. E se você não se ama e não cuida de si, como você vai cuidar do outro? Cuidar de si faz parte de aprender sobre si mesmo, faz parte de viver melhor, faz parte de ter prazer. Uma vez um amigo meu, e eu sempre fui muito workaholic, e aí um amigo meu que é psicólogo, ele falou assim: vai, a vida às vezes é como você está numa viagem de navio, e você vai de um ponto a outro. Você precisa escolher se você vai ficar tão focado só no outro ponto, que você não vai nem olhar na janela e ver a paisagem, e aproveitá-la. Usar um pouco de tempo para cuidar de si, é aprender também a aproveitar um pouco da paisagem. E você precisa fazer disso. Não é à toa que Deus também deu ordem para nós: 6 dias trabalharás, o 7º descansarás. Cuide de si. Faça coisas que você gosta também. Às vezes em família, às vezes assim mesmo. Eu conheci uma pessoa, por exemplo, que gostava de lavar o carro. E sentia um prazer enorme de lavar o carro dele, cuidar do carro dele. Ele tinha parado de fazer, estava super estressado, só trabalhava e brigava na família, um monte de coisa. E um dia a gente conversando, eu falei: mas por que você não volta a lavar o carro? Ele: o que isso vai me ajudar? Experimenta, você não falou que ama lavar seu carro? Conversa com a sua esposa, estabelece um dia na semana para você lavar seu carro. Tempos depois ele estava muito menos estressado e a gente conversando. E ele: eu não sabia que lavar o carro ia me fazer tão bem. Eu falei assim: não é necessariamente lavar o carro. Se você tivesse me dito que outra coisa que você amava, eu ia te dizer outra coisa. É porque você está fazendo algo que cuida de você mesmo, algo que você gosta. Ele falou que até o momento de oração dele estava diferente, porque ele tinha aquele momento da semana em que ele trazia alegria para ele mesmo. Experimente fazer isso. Vai mudar muito a sua perspectiva de vida. Vai mudar a forma como você vai tratar sua família, seus amigos, a forma como você vai encarar seu trabalho, porque você vai se sentir mais feliz. A quarta atitude importante é: construa um alicerce forte para a eternidade. Nós já estudamos a parábola e ela diz: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha o seu alicerce na rocha. Onde está o alicerce da sua vida? Onde está a segurança da sua vida? No seu dinheiro, que você pode perder de uma hora para outra, que o banco onde ele está pode quebrar, que o presidente pode congelar tudo e tirar boa parte do dinheiro, como lá muitos anos atrás o Collor fez com o pessoal, que a economia pode entrar em recessão e o dinheiro ser desvalorizado. Sua segurança está no seu imóvel, que de uma hora para outra pode ser desvalorizado, ou podem resolver passar uma rua nele e aí você vai perder para o governo. Está na sua casa, que pode queimar, pode cair, pode acontecer alguma coisa. Onde está? Ou se sua segurança, o seu alicerce está em Deus, em coisas incorruptíveis, em algo que você sempre pode buscar e estará lá firme, algo que pode dar firmeza de vida, algo que pode fazer diferente em todas as áreas da sua vida. Onde está alicerçada a sua vida? Onde está alicerçada a sua confiança? Está no pastor da igreja, que é homem como qualquer outro e pode errar? Está no líder? Está no seu emprego, que você pode ser mandado embora a qualquer momento? Onde está alicerçada a sua vida? Principalmente se você pensa em ter uma boa vida nessa terra e ir para a eternidade. Só há um alicerce possível, e esse alicerce chama-se Jesus Cristo. Se você alicerçar sua vida em Cristo e seguir o que diz a palavra de Cristo, então você terá um alicerce seguro para enfrentar qualquer tempestade da vida, e terá a segurança de morrer hoje, sabendo que a sua eternidade também está assegurada.
E a última atitude que eu quero conversar com vocês nessa noite, importante para termos uma vida que vale a pena ser vivida, é vivencie seu milagre pessoal. Pare de depender do milagre dos outros. Pare de depender do testemunho dos outros. Pare de depender que os outros te motivem a alguma coisa. Você precisa viver o seu milagre pessoal. Você precisa viver a sua experiência com Cristo. Agora eu não estou falando apenas da experiência de salvação, mas também da experiência de vida, de permanecer em Cristo, de estar com Ele, de conhecê-lo de verdade. Há uma história na palavra de Deus, lá em 2 Reis 4:1, registrando a história de uma mulher que perdeu tudo. Olha só o versículo 1. Então o versículo diz: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. E ela disse: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que temia o Senhor, mas agora veio um credor e está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Essa mulher tinha um problema enorme em frente dela. Naquela época o marido morreu e ela não teria como pagar as dívidas, e para pagar as dívidas, em primeiro lugar, os filhos seriam levados como escravos. E ela teve algumas atitudes que são importantes para que você possa verdadeiramente viver o seu milagre, a sua experiência com Deus. A primeira atitude que a gente vê nesse texto com ela ela reconheceu que precisava de ajuda e foi buscar essa ajuda em Deus. Ela foi ao profeta, que foi mostrando para ela que ela só poderia confiar em Deus. Nós temos o péssimo hábito de tentar resolver as coisas no próprio braço. Temos o hábito de achar que a gente pode tudo. E aí quando a gente quebra a cara e já está totalmente detonado, ficamos reclamando da vida, porque não reconhecemos que precisamos de ajuda, e que precisamos da ajuda de Deus. E que Deus providenciará isso de diversas formas, seja usando o servo dele, seja fazendo uma intervenção direta. Esta mulher, ela reconheceu a necessidade de uma ajuda. Quantas pessoas estão atravessando crise no casamento e acham o seguinte: nós vamos resolver. Não precisa de ajuda não, a gente resolve daqui, resolve. Aí daqui a pouco aparece o divórcio. Aí dá vontade de virar para a pessoa e falar: você não resolvia? Quantas pessoas passam dificuldade financeira e só se afundam porque não reconhecem que precisam de ajuda, que muitas vezes não sabem se dar bem com o dinheiro, que precisam mudar de atitude? Quantas pessoas começam a beber e não reconhecem que estão sendo viciadas no álcool ou viciadas em drogas e acham: não, eu paro a hora que eu quiser? Não é essa frase característica? Eu tenho controle, eu paro a hora que eu quero. E muitos, quando conseguem parar, já estão com família e vidas destruídas. Reconhecer que você tem um problema e pedir ajuda é a primeira atitude para que você possa viver uma experiência. Ser humilde para pedir ajuda faz toda a diferença na vida da gente. A segunda atitude que a gente vê nessa mulher é: não se concentre no que falta, mas no que você tem. Na continuidade do texto, o profeta vai dizendo para ela: o que você tem na sua casa? E ela diz: eu tenho um pouco de azeite e tudo. E é a partir do que ela tinha que começa o milagre. Sabe qual é o problema? A gente sempre fica reclamando do que a gente não tem. Vocês lembram que eu falei para vocês alguns instantes atrás que Deus deu para a gente dons e paixão? Então, em vez de eu reclamar: me falta alguma coisa, eu não sei o que fazer nessa vida, eu vou atrás do que eu tenho. Qual é o meu dom? Qual é a minha paixão? O que eu tenho para começar alguma coisa? Tem pessoas que começaram a passar fome e não sabiam o que fazer. Como que elas começaram? Olharam dentro de casa e pensaram: o que eu tenho aqui que eu posso vender, ou que eu possa construir alguma coisa para que eu possa fazer dinheiro e botar comida na mesa? Eu preciso começar com aquilo que eu tenho. Deus vai operar um milagre na sua vida com aquilo que você tem. Para de achar que tudo tem que ser o anjo da espada de fogo ardente descendo. O milagre de Deus é presente na nossa vida todos os dias. Nós é que não paramos para olhar para isso. Nós é que não enxergamos que
Deus faz milagres o tempo todo, e que de uma pouca coisa que para você pode parecer pouco, Ele transforma em muita coisa. Quando nós lemos o milagre da multiplicação de pães e peixes, tinha o quê? 5 pãezinhos, 2 peixinhos. E mais de 5.000 pessoas, porque 5.000 eram só homens, comeram e se fartaram. Deus começou naquilo que tinha, porque os discípulos também fizeram como ela. Eles também foram lá reclamar, não foram? Oh, o pessoal está com fome, a gente não tem nada. Vai dar para eles de comer. Eu vou botar como, Senhor? Não temos dinheiro para isso tudo, não sabemos o que fazer. Até que alguém falou assim, o que a gente tem é o seguinte, tem um menino lá que tem 5 pães e 2 peixes. Se foca no que você tem. Porque é do que você tem que Deus vai multiplicar para que você possa ter o que precisa. Não é do que você não tem, você não tem. Comece pelo que tem, para alcançar aquilo que precisa. E a gente não precisa aqui ficar divagando e falando loucuras, não. Deus opera seus milagres ajudando você, dia após dia, naquilo que parece pequeno diante das pessoas. O milagre dele se manifesta. Não é à toa que a gente tem o alimento para comer todo dia. A terceira coisa que ela fez foi obedecer, e obedecer com fé. Passa aí, Ana, que eu acho que eu botei essa continuação do texto depois disso aí. Ali. O texto então disse Eliseu, vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas, depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for enchendo. Tem continuidade? Não lembro. Tem não? Eliseu deu uma ordem. Vai procurar o máximo de vasilha que você conseguir. E o que ela fez? Dizendo no texto, ela foi. E começou a bater de porta em porta. A obediência é o que verdadeiramente mostra se a gente tem fé. Não é citar versículo bíblico. Não é só ler a Bíblia. É obedecer o que ela diz. Porque se aqui diz, faça isso, e eu não faço, então eu demonstro que eu não confio. Fé é demonstrada pela obediência. Agora, se eu não tenho fé para obedecer a Deus, como é que eu vou viver o milagre de Deus? Como é que eu vou viver uma experiência com Deus? Não tem como. Ela só viveu a experiência porque obedeceu. Foi lá, arrumou um monte de vasilhas, e aí depois pegou a botija de azeite que Eliseu havia orado e virou, para ver se ia cair o azeite mesmo. E aí é que a coisa vai. Então, a quarta atitude que ela teve para viver o milagre é: faça a sua parte, obedecendo, e prepare-se para o que Deus vai fazer. Eu encontro aquilo que eu tenho, eu faço as coisas conforme Deus manda, obedeço a Ele. E ao fazer a minha parte, obedecendo a Deus, ao partir para a ação, obedecendo a Deus, eu confio que a parte de Deus Ele vai fazer. E Ele faz muito bem feito. O milagre é vivido assim. A experiência de Deus é vivida assim. É aí que as coisas acontecem. Citei para vocês o texto de Pedro. Vocês percebem que foi a mesma coisa? Esse cara com medo do fantasma. Jesus disse, sou eu. Então, para mim resolver o problema, manda eu ir até você. Ele diz, vem. Ele obedeceu. E quando obedeceu, ele viveu a experiência de caminhar sobre as águas. Percebe? O princípio é o mesmo. E aí, depois disso, desfrute das bênçãos abundantes de Deus. Aquela mulher desfrutou das bênçãos. Como que ela desfrutou das bênçãos? Ela foi derramando azeite, derramando azeite, derramando azeite, derramando azeite, derramando azeite. Quando o azeite terminou acabou? Quando acabou as vasilhas, conforme o profeta havia dito. E o que ela fez então com as vasilhas? Pode passar aí. Depois que terminou as vasilhas, ela foi lá e pagou toda a dívida e viveu do restante. E aí você vai desfrutar das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Tudo isso vive a mesma coisa, desde o que eu comecei a falar com vocês lá no início da mensagem.
descubro o propósito de Deus. Pelos sinais de Deus, dons, lutas, paixão, eu descubro a minha vida. Então eu vou viver isso. Eu vou usar cada aprovação para crescer. Usar ela como vento favorável, não como vento contrário. E aí eu continuo crescendo e aprendendo. Eu vou tendo criatividade para fazer as coisas. Eu vou conseguindo vencer cada vez mais coisas na vida. Porque Deus vai me mostrando cada vez mais onde agir, como fazer, como que eu posso caminhar. E isso aumenta a minha fé e faz com que eu arrisque um pouco mais. E aí eu cresço um pouco mais. E em tudo isso eu vou viver uma vida que tem significado. Em tudo isso eu vou viver uma vida com alegria. Em tudo isso eu vou passar isso para as outras pessoas. Em tudo isso eu vou impactar a vida de quem está perto de mim. Vou desfrutar de uma boa vida ao mesmo tempo que cumpro o propósito de Deus. Para concluir isso tudo, eu quero deixar com vocês uma frase de um pastor batista, de William Carey. Para aqueles que estudaram um pouquinho dos missionários, é o pai de missões modernas, foi missionário batista na Índia. E Carey disse aquela frase ali, ó: faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Eu encerro a mensagem de hoje deixando essa frase desse grande homem de Deus para a sua vida. Vá para a ação. Faça grandes coisas para o Senhor e pode esperar grandes coisas de Deus sendo feitas também na sua vida. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado. Senhor, complete no coração dos teus filhos aquilo, ó Deus, que na minha imperfeição não foi possível eu conseguir explicar, ó Pai, conforme a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a viver humildemente, a aprender humildemente em cada momento de nossas vidas. Ajuda-nos a entender, ó Deus, e a voltar, ó Pai, a compreender o propósito que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos a viver como teus filhos nessa terra, podendo, ó Deus, orar a Ti, sabendo que verdadeiramente temos um Pai que ouve orações. Que possamos, ó Deus, a cada decisão, a cada ação de nossas vidas fazer conforme a Tua palavra. Ajuda-nos a encontrar nossos 12 talentos e a usá-los para o Teu propósito, a usá-los para fazer as coisas de nossa vida. Senhor, ajuda cada um, ó Deus, adiante das lutas da vida, das batalhas, a também encontrar propósito que possam ajudar outras pessoas e vencer, e não apenas vencer, mas ajudar outros a vencer. Ó Deus, tem misericórdia de todos nós. Senhor, alguns entraram aqui nesta noite, ó Pai, também com dificuldades em suas vidas, e eu peço ajuda-os a vencer essa tribulação, ajuda-os a vencer esse momento difícil, e a aprender com esse momento difícil, e a ter a sua fé renovada, a cada tribulação, na perseverança. Ó Senhor, em nome de Jesus, fazer com que cada um possa viver experiências e milagres em suas vidas, e possa ter uma vida de verdade, uma vida abundante em Cristo Jesus, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja honrado, e para que o Teu nome seja compartilhado e pregado por muitas outras pessoas. Assim oramos em nome de Jesus.